Aquela cruz absorveu toda a ira de Deus para que nós pudéssemos receber graça, misericórdia e pudéssemos ser feitos filhos de Deus. Esse é o Senhor a quem nós desejamos adorar nessa manhã. Obrigado, Senhor Deus, por esse espaço aqui reservado para o culto ao teu nome. Obrigado, Senhor Deus, porque nossa expectativa é de ter um encontro contigo por meio da palavra, ó Deus, que vai nortear tudo aquilo que nós fizemos nesse culto. Essa palavra revelada, ó Deus, nas orações que nós fazemos, nas leituras da Escritura, a palavra do Senhor, ó Deus, presente nos cânticos e que guiará a nossa meditação, Senhor Deus. Essa palavra, ó Deus, que vai ser pregada, anunciada no poder do Teu Espírito Santo. A nossa expectativa, Senhor, é que mais uma vez seremos tocados por Ti, ó Deus, mais uma vez seremos edificados pelo Senhor, mais uma vez seremos moldados pelo oleiro que pega um vaso desfeito de barro e torna-o novo vaso. É isso que nós queremos mais uma vez, Senhor Deus, ser corrigidos por Ti, ser consertados pelo Senhor, sermos moldados pelas Tuas mãos poderosas, mãos amorosas. Ó Deus, queremos mais de Ti. E então, Senhor Deus, só podemos manifestar nossa alegria de estar na Tua presença. Não há como, Senhor Deus, estar diante de Ti sem, ó Deus, um misto de quebrantamento e de júbilo. Ó Deus, nos quebrantamos, Senhor Deus, pelos nossos pecados e a necessidade que temos do perdão do Senhor e dessa graça maravilhosa. Também nos rejubilamos, ó Deus, por sermos chamados filhos de Deus, por sermos, ó Deus, introduzidos à Tua presença sem barreiras, porque o Senhor fez isso por nós. Então, Senhor Deus, nessa manhã, ó Deus, nós queremos mais, ó Deus, dessa manifestação maravilhosa do Senhor. E nós pedimos por aqueles que estão longe, Senhor Deus, aqueles que estão longe, ó Deus, porque ainda não foram alcançados pelo Teu Evangelho. E nós, ó Deus, nesse tempo da estação crescimento, nos lembramos tanto que precisamos ser evangelizadores, precisamos ser aqueles que compartilham a palavra do Senhor. Deus, torna-nos esse povo, Senhor Deus, que tem a evangelização como uma disciplina espiritual, esse povo, Senhor Deus, que não aceita simplesmente ser um alcançado, mas quer ser um discípulo discipulador. Deus, transforma, ó Deus, a nossa vida, mudando os objetivos, ó Deus, dos nossos corações. Se estamos desviados, ó Deus, dos objetivos do Senhor, ó Deus, se qualquer ídolo tem se colocado na nossa vida, Senhor Deus, que ele seja derribado, ó Deus, então somente a nossa vida sirva ao propósito da glória do Teu santo nome. Nós Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor quer fazer isso. Nós Te agradecemos porque sabemos que a Tua palavra diz que se pedirmos alguma coisa conforme a Tua vontade, o Senhor nos ouve. Nós pedimos, ó Deus, para ser povo do Senhor, ó Deus, povo do Senhor conforme a vontade do Senhor, um povo do Senhor que manifesta o Teu caráter, o Teu poder, um povo que anuncia as boas novas da salvação. Senhor Deus, faz isso na nossa vida. Ó Deus, cremos que o Senhor, pelo Espírito do Senhor, pode nos convencer, porque o Senhor disse que esse Santo Espírito nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Deus, convence o povo do Senhor nessa manhã, mais uma vez, por meio do Espírito do Senhor, no uso da Tua palavra, a sermos um povo devotado ao Senhor. Um povo, Senhor Deus, que ama a Tua presença, um povo que sabe aproveitar as oportunidades, que glorifica o Senhor em todas as coisas. Obrigado, Deus. O Senhor é o nosso Deus. Nós Te agradecemos. Aleluia. Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Que alegria, né? Que alegria a gente ser filhos de Deus. Somos povo do Senhor, somos família de Deus, pela graça do Senhor Jesus. E como família de Deus, nós aprendemos a viver em família conforme a palavra do nosso Deus. E na família, né, tem figuras ali de autoridade, não é mesmo? O Senhor Deus nos deu pais e Ele nos ensinou a honrar os nossos pais. Deus sempre estabeleceu estruturas de autoridade, com responsabilidade. E a Igreja Presbiteriana do Brasil, a nossa igreja, que é uma igreja presbiteriana, ela tem liderança. E essa liderança da igreja se chamam os presbíteros da igreja. Os pastores são presbíteros, a gente chama presbíteros docentes, porque eles são responsáveis, os primeiros responsáveis pelo ensino na igreja. E nós temos os presbíteros regentes,
que são aqueles presbíteros eleitos pela igreja para representar a igreja, não para representar interesses particulares da igreja, mas representar a igreja nos moldes da Escritura, para que todas as coisas que sejam decididas a favor da igreja sejam decididas em conformidade com a Escritura e a favor do povo de Deus. Então, nós estamos aí num período de eleições de presbíteros, né? Então, nessa quinta-feira foi o último dia para receber nomes de indicações de homens para concorrer ao presbiterato. Nós temos 2 vagas para presbíteros, 2 presbíteros nossos estão com mandato vencendo. São eles o presbítero Levindo e o presbítero Vilmontes. E nós abrimos a igreja, né, para que possa indicar os nomes de pessoas que a igreja pense serem homens de Deus, homens que possam servir a igreja no presbiterato, né? Então não fica exclusivo aqueles que já são presbíteros, estão com o mandato vencido, não. A igreja apresenta os nomes. Nessa semana, amanhã, e aí já é motivo de oração da igreja, né? Estamos orando por esse ato importante da igreja, que é a eleição. Amanhã nós teremos uma reunião no conselho para avaliar os nomes que nós recebemos. Como é que o conselho avalia? De acordo com o gosto do conselho? Não, de acordo com a palavra de Deus. Existem critérios bíblicos que permitem ou não que alguém seja um candidato, né? Não é uma questão só de quem é popular na igreja, mas é quem apresenta as credenciais bíblicas. Então, os presbíteros vão fazer a avaliação dos nomes amanhã e aquelas pessoas que foram indicados estão conforme os padrões bíblicos, elas serão contactadas nessa semana para serem entrevistadas pelo conselho. Então aí, de repente, alguém que vai ser convidado, ele pode querer ou não, e aí ele pode declinar. Então imagina, você indicou um nome, e essa pessoa passou pela avaliação do conselho, ela foi até aprovada pelo conselho, mas o irmão pode dizer, não, eu não quero participar da eleição. É a liberdade dele não participar. Então, mas ele querendo participar, nós vamos submetê-lo a algumas perguntas, algumas inquirições, nós vamos conversar. Então, aí no sábado, nós vamos ter um encontro pessoal para ter essa conversa com os possíveis candidatos. Então, aqueles que se prontificarem e que responderem em conformidade com a Escritura, se mostrarem prontos a fazer os compromissos que os presbíteros precisam ter, né, com a palavra de Deus e com a igreja, com aquilo que são as normas da nossa igreja para o serviço dos presbíteros, se eles disserem, ok, eu estou de conformidade com a doutrina, com os procedimentos da igreja, estou disposto a servir, aí sim os nomes virão para a eleição. Então, no dia 21 de setembro, é isso mesmo, pastor Hugo, 21 de setembro, não é? Nós vamos ter a eleição, que é um domingo. Então, apresentaremos, né? Já apresentaremos os nomes na outra semana para a igreja. Sim, depois da reunião a gente já apresenta os nomes que estão disponíveis para os irmãos orarem. E no dia 21 tem a eleição. Aí, aqueles que obtiverem... a eleição ela é aberta na parte da manhã, e ela se encerra ao findar do culto da noite. Então, durante o dia, tanto os irmãos que vêm ao culto da manhã quanto os que vêm ao culto da noite poderão votar. A gente faz o escrutínio, que é a contagem dos votos, no final do culto da noite, já apresenta os resultados. É preciso, está lá no edital, né? Se mais detalhes você olha lá no edital, é preciso ter a quantidade de votos, não é só ter maioria, é preciso ter mais de 50% de votação, e está lá os critérios, lá você pode ler, e aí nós já vamos anunciar quem serão os presbíteros, que após o vencimento, porque não vence agora, não está vencendo mais alguns meses para frente, após o vencimento do mandato dos presbíteros, vão ser, então, se forem os irmãos reempossados, reencaminhados, ou se for um presbítero novo, vai ser ordenado, né? Se nunca foi presbítero, vai ser ordenado. Se já foi presbítero antes, vai ser reconduzido para o cargo de presbítero. Então, irmãos, deixa eu dizer aqui para vocês. Por favor, ore.
por favor, ore. Porque, sim, Deus estabeleceu que a igreja escolha presbíteros, a gente lê isso na palavra, a gente vê isso claramente, mas temos que ter cuidado com o nosso coração. Precisamos nos quebrantar diante do Senhor e falar: Senhor Deus, escolhe por nós, nós vamos votar, mas nós precisamos que o Senhor escolha por nós. Não deixa a gente fazer escolhas conforme o nosso coração apenas, não, porque eventualmente o coração do povo de Deus pode se desviar. Então o quebrantamento faz bem, sabe, irmão? Um pouco de humildade, como dizia o Dr. Shedd, não faz mal a ninguém. A gente não achar que a gente sabe, não, eu já sei que eu gosto de fulano, vou votar. Ora, irmão, pede a Deus para conduzir, e quando o Senhor nos dê, que o Senhor nos dê líderes conforme o seu coração, o coração de Deus, não conforme apenas o nosso coração. Que o nosso coração seja conduzido à vontade do Senhor, amém? Então vamos começar o culto dessa manhã? Por favor, pegue a sua Bíblia, abra no Salmo 126, e aí você pode ficar de pé para nós fazermos a leitura desse salmo. Um salmo tão querido, um salmo curto, mas de tão profundo significado. E então vamos ler esse salmo, e eu quero ler com você da seguinte maneira. Nós vamos ler, eu vou ler os versículos ímpares, os irmãos lerão os versículos pares, e então vamos orar para buscar o Senhor desde o início desse culto. Diz assim, isso é um cântico de romagem, a gente se lembra que o povo de Deus cantava enquanto ia em direção ao lugar de culto. Oh, dificuldade, né, irmão, naquele tempo, só lá em Jerusalém, em muitos quilômetros a pé, poucas vezes no ano, ficando só do lado de fora, tudo hoje diferente, nós na presença do Senhor, como estamos aqui, graças a Deus por isso. Vamos ler então, diz a palavra do Senhor: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Irmãos, para que nós possamos adorar o Senhor nessa manhã, é preciso entender e nos lembrar o que foi que Ele fez por nós. Se você não entende, se você não se lembra, se você não valoriza o que Ele fez por você, você não vai adorar o Senhor em espírito e verdade nessa manhã. Você pode até cantar muito bonito, mas você não vai entender o que foi que Ele fez por você. Aqui é depois do exílio da Babilônia. Irmãos, muitos povos foram aprisionados em Babilônia, muitos povos desapareceram em Babilônia, quando Babilônia dominou o mundo da época. O povo de Deus foi escravizado por causa dos seus pecados, porque eles eram idólatras, e Deus diz: vou dar a vocês a paga da idolatria de vocês, vou mandar vocês para o lugar da maior idolatria, lá para o trono de Satanás, para vocês aprenderem uma lição. Vão ficar lá por 70 anos, mas quando eu tirar vocês de lá, a minha libertação sobre vocês vai ser tão grande que vocês vão se esquecer da libertação do Egito. Olha, irmão, porque a libertação do Egito foi poderosa, porque o Senhor desceu, e o Senhor com mão forte e poderosa tirou o povo do Egito, mas eles se voltaram para a idolatria, e Deus disse: vou ensinar vocês uma lição. Vocês querem a idolatria? Vou mostrar para vocês como é que é a paga da idolatria. E lá eles gemeram, irmãos, e lá houve dias em que eles não conseguiam cantar. E há um salmo na Escritura dizendo assim, lá eles nos diziam: cante-nos aí os cânticos de Sião, e eles diziam: como nós podemos cantar estando debaixo dessa escravidão? Mas Deus se manifestou poderosamente para tirar eles de lá. E Deus fez isso com você. E Deus tem feito isso conosco todos os dias, irmãos. Nós que fomos tirados do Egito, às vezes damos uma voltinha lá em Babilônia, mas o Senhor está nos tirando de lá. E o Senhor está restaurando a sua vida, restaurando a sua sorte, restaurando o seu destino, restaurando a sua vida.
E aí nós ficamos como quem sonha. E os povos dizem assim, por que eles? E nós mesmo dizendo, por que nós? E aí nós só podemos dizer, grandes coisas fez o Senhor por nós. É verdade. Ah, por que Deus, o Deus deles é tão bom? Por que o Deus dele é tão poderoso? Você é verdade, o nosso Deus é poderoso. Não diz respeito a nós, diz respeito a Ele. Como Ele tem feito na sua vida, irmão. Então, se você entender assim, você vai orar. Na hora de orar, você vai orar. Na hora de cantar, você vai cantar. Na hora de prestar atenção na pregação da palavra, você vai prestar, porque você sabe o que Deus fez da sua vida. E você vai estar clamando, Senhor, continua restaurando, restaura a minha sorte, como as torrentes do Negueb. Eu vim aqui para dizer isso, Senhor, continua restaurando a minha vida. Vamos cultuar o Senhor, irmãos. O Senhor está nos salvando. Ele nos salvou naquela cruz, mas Ele está nos salvando hoje ainda. Está tratando com a nossa vida. Vamos adorar o Senhor. Faz aí uma oração. Oh, querido Deus, quem somos nós para estar na Tua presença? Oh Deus, não há mérito em nós, Senhor Deus. Somos pessoas que tão facilmente nos deixamos levar pela idolatria, ó Deus, e pecamos contra o Senhor. Oh Deus, que vergonha para nós. Mas pedimos ao Senhor mais uma vez graça e misericórdia, perdão pelos nossos pecados, Senhor Deus. Edifica a nossa vida hoje na Tua presença, Senhor. Restaura a nossa sorte mais uma vez. Dá-nos a graça, Senhor Deus, de nos apresentar na Tua presença para Te adorar em espírito e em verdade. Não apenas para louvar em espírito e em verdade, mas para adorar, Senhor Deus, para ter uma vida prostrada diante do Senhor, oferecida ao Senhor, ó Deus, para que possamos levantar os nossos olhos como quem sonha e andar numa alegria que procede do Espírito do Senhor, que é fruto do Espírito do Senhor, e podemos dizer, grandes coisas fez o Senhor por nós. Queremos cantar as grandes coisas do Senhor, queremos orar as grandes coisas do Senhor e pregaremos as grandes coisas, os grandes feitos do Senhor na nossa vida nessa manhã, ó Deus. Portanto, pedimos, aceita o louvor do Teu povo, nós oramos em nome de Jesus. Bom dia, irmãos. A primeira canção, aqueles que tiverem Inário e quiserem acompanhar o Inário, hino 71, é um hino mais reflexivo, mas que também deve ser entoado com alegria pelo perdão que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Sofrimento te causei, ó Deus, e ao meu exemplo fraco tropeçou. Eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, e amor ao meu irmão não demonstrei. Ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, e firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Bom dia, irmão. É bom estarmos aqui, é bom louvarmos a Deus. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar
abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Começar em mim. Quebra os corações pra que sejamos todos um, como tu és em nós, a começar em mim. Quebra os corações pra que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor. Onde há ódio, perdão. Para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. A começar em mim. Quebra os corações pra que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor. Onde há ódio, perdão. Para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. A começar em mim. Quebra os corações pra que sejamos todos um, como tu és em nós. Graças a Deus. Pode se sentar, por favor. Versículo 4 do Salmo 126 é uma oração. Veja que começa com uma declaração do que Deus fez. O versículo 4 é uma oração. E depois há uma nova expressão de atitude. A oração é: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Quando a gente lê assim, nossa sorte, alguém pode pensar assim, será que é para jogar os dados? Né? Será que é para vencer no truco? Né? No pôquer? Não, não é esse tipo de sorte. Quando diz aqui, restaura, Senhor, o futuro do teu povo. Restaura, Senhor, a direção de vida desse povo. Restaura, Senhor, a minha vida, a vida do teu povo. E aqui é mencionado uma cena, interessante, né? Vídeo proporciona a gente umas coisas, né? Nunca fui a Israel, mas vi um vídeo mostrando essas torrentes do Negueb. Quem já viu aí aquele fenômeno? Irmãos, isso aqui é um fenômeno que acontece lá. Negueb é um deserto. É deserto, irmão, não é semiárido, não, é deserto. E, de repente, imagine você ali no deserto, e quando pensa que não, lá vem um rio. Um rio surge no meio do deserto, e passa e você fala, que milagre é esse? Porque não tem chuva, porque você não viu de onde veio essa água. Então, é um fenômeno que quem presencia tem essa sensação de que um milagre acabou de acontecer. E isso é por causa do degelo das montanhas. Então, aquela água chega ali, você não viu de onde ela vem. E o que o salmista está dizendo assim, faz milagre na nossa vida. Faz surgir vida onde não tem vida. Dá sustento onde não tem sustento.
É um pedido de milagre, é um pedido de intervenção de Deus. Veja que ele acabou de dizer, Deus é um Deus que intervém. Ele interviu e nos tirou de Babilônia. Deus intervém, continua fazendo a tua intervenção e salvando e fazendo milagre. E aí depois ele diz, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Eu fico pensando assim, pelo menos como nós fomos convertidos pelo Senhor, a gente pode orar, né? Você pode orar e dizer, Senhor, restaura a minha vida, continua restaurando o que ainda precisa ser restaurado. Mas há pessoas, vou te falar, olha que coisa tremenda. Há pessoas que são nossos irmãos pela eleição de Deus, porque Deus os escolheu para a salvação, mas que não foram resgatados ainda porque não ouviram o Evangelho. Já vi alguns casos, eu não sei, você deve ter visto também, de pessoas, sabe, pessoas que perderam assim filhos ou irmãos como desaparecidos, e aí a pessoa passa a vida procurando, muitos não encontram e tem aquele vazio, outros encontram e aí é uma emoção, é uma coisa que é impossível conter as lágrimas, nem a gente assistindo dá conta de conter as lágrimas. Esses são nossos irmãos, todos nós temos irmãos perdidos, que não seriam capazes sequer de fazer essa oração, porque eles não foram despertados por Deus. Mas eles só serão despertados por Deus, conforme a palavra nos diz, se nós pregarmos a eles o Evangelho. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra do Evangelho. E a palavra do Evangelho está na tua boca. E a palavra do Evangelho é semente na tua boca. E o semear, irmãos, quando nós ouvimos de semear na Escritura, quando nós vemos esse semear no contexto do Novo Testamento, a semente é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que quem semeia pouco, pouco também ceifará. Isso tem uma conotação de bênção financeira, mas tem a conotação do semear no reino, semear conforme Deus. Não é só plantar, eu plantei muito lá no meu trabalho, agora estou colhendo lucros da minha empresa. Não é isso. Deus abençoe você na sua empresa, Deus abençoe você no seu trabalho. Deus abençoa mesmo o trabalho. Mas Jesus Cristo veio ao mundo não para nos prosperar financeiramente. Ele veio ao mundo não para dar a você paz e alegria na sua casa. Ele não veio ao mundo para essas coisas que são tão importantes para nós, que ele até na sua graça e misericórdia faz, mas ele veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais nós temos que pensar, eu sou o principal, especialmente se eu não semeio a palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos entender que a entrega da vida a Jesus Cristo não é um ato formal apenas, não. Entregar a vida a Jesus Cristo não é ter seu nome escrito no hall de membros da igreja, não. Entregar a vida a Jesus Cristo e dizer, Senhor, eu entendi o Evangelho. Eu entendi que eu fui salvo. Eu entendi que eu não fui salvo só para ser o xodózinho de Deus. Eu fui salvo para receber das tuas mãos uma missão. O Senhor me deu essa missão. O ide é para mim, não é para os outros. E nós precisamos proclamar esse Evangelho, irmãos. Nós precisamos semear essa palavra. E nesse momento nós vamos orar por isso. Nós estamos na estação crescimento. A gente se desafia mais. A gente sempre se desafia nisso, mas a gente se desafia mais na estação crescimento. Não é porque a igreja tem que ter mais números, não, irmãos. Que Deus salve e mande para todas as outras igrejas, menos para a nossa. Mas que o Evangelho esteja sendo pregado da nossa boca. Que nós não sejamos infiéis. Infidelidade na pregação do Evangelho. Infidelidade não é só na prática do pecado, não, que é infidelidade. É a omissão. É guardar para nós aquilo que nós recebemos, que é o mais precioso, que é o Evangelho de Cristo. Então, eu gosto muito, assim, né, de algumas coisas na igreja presbiteriana. Deus abençoe todas as igrejas de Deus, muitas denominações que servem ao Senhor com fidelidade. Deus os abençoe. Eu sou presbiteriano, não porque eu tenho motivos para ser. Eu gosto de saber que nós temos uma orientação na nossa igreja
e uma junta de missões nacionais que se preocupa em sustentar pessoas preparadas. Não é assim, só uma pessoa com muito boa vontade, não. Gente preparada para pregar o evangelho em lugares que não têm condições de sustentar um pastor. Eu, o pastor Hugo, os missionários da igreja aqui somos sustentados pelas ofertas de vocês. Ofertas e dízimos de vocês, pago o meu salário, pago o salário do pastor Hugo. A gente tem salário aqui na igreja, tá? Se você não sabe. Não é, a gente não tem comissão não, tá? A grande comissão que nós temos é aquela da palavra, né? Ide por todo mundo, só essa, né? Então, mas a gente, dos dízimos e das ofertas que você dá nessa igreja aqui, que a gente pega uma parte e contribui com a Igreja Presbiteriana do Brasil, eles utilizam boa parte disso. E a maior parte dos dízimos e das ofertas da nossa igreja são usados na preparação de pastores e missionários, no sustento de obra missionária, na junta de missões nacionais. Então, aí nós temos missionários sustentados em regiões do Brasil, que às vezes tem mais gente do que nessa igreja aqui, mas a renda deles não dá para manter um pastor ali, porque são pessoas mais pobres do que nós. E nós, graças a Deus, você pode olhar ali, tem até os mapinhas ali com os rostinhos ali dos missionários, famílias que estão lá pregando o evangelho nesse lugar. Se você vai ver um outro quadro lá atrás, você vai ver a APMT. Na APMT, ainda na nossa igreja, nós não temos tantos recursos que sustentam os missionários. Alguns deles são, mas o ensino teológico, a supervisão do trabalho, várias coisas são sustentadas pela igreja. E às vezes quando a gente traz um missionário da APMT aqui, ele precisa mais de oferta também direta do que o missionário da junta de missões. O missionário da junta de missões ele recebe através da regularidade dos dízimos e das ofertas nossas. Mas o missionário da APMT, ele precisa de igrejas locais que façam compromisso com ele para ele poder ser sustentado lá. E eu gosto dessa organização. Tem gente que fala assim, a APMT é muito burocrática, demora muito. Irmão, sabe por quê? Já tem muitos anos, né, envolvido com a liderança da igreja. Eu sei não somente de estatística, mas na prática, que muitos missionários bem intencionados voltam rapidamente do campo. Depois de muita coisa, volta. Por quê? Porque não tinha estrutura para aquilo. E a APMT, ela preza por ter mais, não é que vai ser perfeito, mas que dá as melhores condições, selecionar aqueles que vão ter mais resiliência para ir para um campo e permanecer lá. Não ser um bate-volta, sabe? Eu não dei conta já e voltar. Mas ser pessoas... Então, vamos orar agora por nós, para que sejamos os semeadores que semeiam pessoalmente, que compartilham o evangelho pessoalmente. Vamos orar para que as nossas juntas de missões, a Junta de Missões Nacionais e a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, porque a APMT vai para lugares em que tem a questão cultural diferente, vai para indígenas, que tem outra língua, outra cultura, vai para muitos países, inclusive fechados para o evangelho, vai tipo agente secreto para lá, para pregar o evangelho, mas não pode, ninguém pode saber assim que, né, estou aqui para isso. Vamos ficar de pé, vamos orar. O Senhor que restaurou a nossa sorte, tem muitos irmãos nossos aí precisando ter a sorte deles restaurada. Você pode orar para que você possa encontrar? Quem quer encontrar? Você quer encontrar um irmão perdido? Fala, Deus, me ajuda a encontrar um perdido e que eu possa trazer ele para a tua presença. Me usa. Irmão, hoje não é nada. Se for pensar na sua capacidade, não é nada. Mas e o Espírito Santo está em você? E Deus querendo te usar? E aí? Como é que fica esse negócio? Deus quer usar o seu povo. Fala para ele, Senhor, eu quero ser usado. E vamos, depois disso, trazer também nossos dízimos e ofertas para a glória do nosso Deus. Nós te adoramos, Senhor. Realmente o Senhor restaurou a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Mas há muitas pessoas precisando desse milagre da salvação. E esse milagre acontece quando a palavra do Senhor é pregada. E nós pedimos em nome do Senhor Jesus que essa palavra seja a boa semente na nossa boca, mas que ela chegue ao coração, ó Deus, das pessoas. Ajuda-nos a conversar com os nossos amigos. Ajuda a conversar com as pessoas que nós estamos conhecendo. Ajuda-nos a conversar com os nossos desconhecidos. Ajuda-nos, Senhor Deus, a pregar o evangelho até para os nossos inimigos. Senhor Deus,
O Senhor salva os inimigos. Os inimigos, todo mundo aqui era inimigo do Senhor e o Senhor está salvando. Salva, Senhor Deus, são nossos irmãos. Eles precisam de conversão, eles precisam da graça do Senhor. E nós estamos aqui, Deus. Abençoa os missionários na Junta de Missões Nacionais. Abençoa os missionários da PMT. Abençoa todos, ó Deus, independente de missão ou de nome. Todo aquele que nesse mundo preza por pregar o evangelho do Senhor, anunciar a tua salvação, que nós estejamos entre esses, ó Deus, que anunciam as boas novas, como diz a tua palavra, quão formosos sobre os montes são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Ajuda-nos a anunciar as boas novas a todos, em nome do Senhor Jesus. Aos que têm o inário, hino 177, firme nas promessas. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, Firme nas promessas de Jesus. firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas hei de trabalhar, tendo o verbo eterno sempre a me amparar. Mesmo em tempestades vou sem vacilar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade já desfruto, enfim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz. Cada dia mais me alegro em sua luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. É firmado nessas promessas, Pai, que nós, mais uma vez, nos achegamos à Tua presença. E agora para clamar a iluminação do Espírito Santo na vida das crianças que irão ouvir a Tua palavra lá na salinha. Use as professoras que irão ministrar com fidelidade a Tua palavra. Clamamos também, ó Pai, para a iluminação do Espírito Santo para nós, que permaneceremos aqui no templo. Nós carecemos, ó Pai, da Tua glória, carecemos da Tua graça, e é por isso que nós clamamos, ó Pai. Fale mais uma vez ao nosso coração, não aquela palavra que vem do anseio de ouvidos que querem ser agradados, mas aquela palavra que nós precisamos para nos conformar, nos moldar à imagem de Cristo Jesus. Esse é o desejo, ó Pai, e é assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, família de Deus. Que a graça e a paz de Cristo permaneça sobre nós. Pode sentar aí no seu lugar. Nós louvamos a Deus pelo privilégio de estarmos mais uma vez cultuando ao Senhor
e também diante da sua palavra. Nós vamos dando continuidade às exposições na carta de Romanos, amor transformador. Hoje, capítulo de número 7, sequência do capítulo 7. Nós já pregamos parte do capítulo 6 até o verso 6 do capítulo 7, domingo passado. Hoje, do verso de número 7 até o final, até o verso 25. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 7, verso 7 a 25. Quanto você acha aí? Como muitos irmãos sabem, aqui eu sou pai de um casal de filhos. E quem é pai aqui de meninas deve ter passado já o que eu já passei, né? Lembro que Samira tinha 7 para 8 anos. Ela me chama, pai, você precisa me levar no cinema para nós assistirmos A Mulher Maravilha. E aí os irmãos lá, os presbíteros, falam assim, ó, presbítero Hugo, indo assistir Mulher Maravilha, hein? Mas a gente faz, né, essas coisas. E aí eu cheguei lá, um monte de gente fantasiado, as mães, né, quase 100% da audiência lá eram as mães levando as meninas e o marmanjão aqui lá junto. Mas eu saí muito impactado do cinema com aquele filme. Teve uma cena que não saiu da minha cabeça. Um enredo que eu não vou lembrar os detalhes, mas Diana, né, que era a personagem da Mulher Maravilha, ela tinha, né, superpoderes e foi chamada para intervir numa guerra que estava acontecendo, onde o planeta Terra estava em perigo. E ela então começa a fazer a pesquisa e buscar qual era a origem daquela guerra. E tem uma cena muito emblemática que ela consegue chegar lá onde estava o comandante. E ela pega ele e ali já pronta para exterminar, ela ouve ele dizendo, olha, não sou eu o responsável direto por essa guerra, não. Eu apenas estou dando o que eles querem. Eu só estou trazendo influência para eles. Eles sempre desejaram fazer guerra. O que isso marcou na minha vida? Aquele elemento básico de todas as guerras. Nós precisamos conhecer o inimigo para nós batalharmos. E muitas vezes nós não temos conhecimento do inimigo. E muitas vezes nós perdemos as nossas batalhas porque nós não sabemos contra quem nós estamos guerreando. Romanos, capítulo de número 7, verso 7 a 25, propõe-se a mostrar para nós quem é o nosso grande inimigo e detalhes sobre ele. E é por isso que, à luz, né, desse texto, nós vamos hoje pensar aí na guerra contra o pecado, Romanos, capítulo 7, verso 7 ao 25. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas, sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por consequente, a lei é santa,
e o mandamento santo, justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desaventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, da lei do pecado. Esse talvez seja o texto mais difícil da carta de Romanos. Muitos teólogos, reformados até, empreendem grandes debates para saber que eu é esse que Paulo está dizendo aqui. Será que esse eu aqui que Paulo está apresentando é o eu antes da conversão? Muitos intérpretes, como Orígenes e alguns reformadores mais tarde, entenderam que Paulo fala da sua condição de fariseu, zeloso da lei, mas incapaz de cumpri-la. O argumento aqui é um crente em Cristo não poderia dizer, sou carnal, vendido ao pecado. Outros argumentam que esse eu aqui seria um cristão imaturo. E esse que sugere isso é que o texto fala de um estágio inicial da fé. Alguém regenerado, mas ainda não amadurecido no poder do Espírito. Essa leitura tenta conciliar o conflito descrito por Paulo com a vitória que ele apresenta no capítulo 8. Mas a grande maioria dos reformados fazem coro com Agostinho, Lutero, Calvino e muitos outros, que essa posição clássica reformada, ela defende que esse eu aqui é de fato um crente regenerado em luta, em guerra. O argumento que é apenas o crente pode dizer, no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, verso 22. O não convertido não pode
ele pode ter até conhecimento intelectual da lei, mas não encontra prazer nela. Além disso, o conflito entre o querer e o realizar só faz sentido dentro da nova vida em Cristo, porque é fruto da presença simultânea, né, entre o já e o ainda não, entre o espírito e a carne. Testemunho bíblico aqui, para nós reforçarmos essa posição e nós seguirmos no texto. Esse mesmo Paulo, que escreve a carta de Romanos, ele também escreveu outras 12 cartas, né? E é interessante porque quando nós olhamos um texto assim que parece um pouco mais escuro, o nosso método de interpretação é buscar outros textos que são mais claros e que falam do mesmo assunto para nos ajudar nessa interpretação. Esse mesmo Paulo que escreveu Romanos, escreveu também Gálatas. E lá no capítulo 5 ele deixa bem claro essa luta entre o espírito e a carne. E ele falando de crentes. Gálatas 5:17 ele fala, né, dessa luta, a carne que milita, que guerreia, que batalha contra o espírito contra a carne. Quando nós vamos olhar a teologia bíblica, nós vamos ver a narrativa, mostra muitos crentes convertidos lutando. Davi, Salmo 51, Isaías, capítulo 6, Pedro, em Gálatas 2, 11, 14 é o registro. O povo de Deus sempre foi chamado a viver em guerra contra a sua velha natureza. O Agostinho, interpretando esse texto, ele via a luta aqui do cristão já convertido, né? Lutero, ele dizia que o crente é ao mesmo tempo justo e pecador. Calvino disse o seguinte, ele via nessa passagem a descrição da incessante guerra do crente contra a corrupção da sua carne. E quando nós olhamos a coerência aqui na carta de Romanos, nós temos elogiado a organização, né? O Seminário José até ressaltou isso no último domingo. Paulo ele faz muito bem organizado os argumentos aqui. Ele começa no capítulo 1, né, definindo o que é o Evangelho, poder de Deus para a salvação. Ele começa trazendo a necessidade daqueles que não têm contato com a religião, que não têm essa justiça e que são totalmente indesculpáveis diante da falta da revelação especial, mas que tiveram a revelação geral. Depois ele trata os judeus, que era outra audiência, mostrando que vocês também necessitam do evangelho, que a justiça de vocês também é como um trapo de imundícia. Depois ele vem nessa ordem trabalhando, e a partir do capítulo de número 6, ele traz essa definição: olha, em Cristo nós já morremos para o pecado. E aí, no capítulo 8, ele vai mostrar que o Espírito é que nos dá poder de vitória. Então, o capítulo 7 aqui, ele não pode ser um flashback do Paulo fariseu, mas a realidade do Paulo cristão, que como nós, vive nessa tensão chamado já e ainda não. Já somos justos, mas ainda não somos santos. Já libertos da condenação do pecado, mas ainda não da presença do pecado. E essa presença, Paulo vai mostrar aqui no capítulo 7, que está em nós. Então, feito essas preliminares, que são importantes para nós entrarmos nesse texto, nós olhamos e enxergamos aqui Paulo descrevendo a luta de um crente, como a minha, como a sua, de que está buscando, nesse caminho da santificação, vencer essa batalha contra o pecado. Então nós vamos começar entre o verso 7 e 13, dizendo que a lei ela não é pecado,
porque é uma resposta de Paulo aqui à sua audiência, mas ela revela o pecado. Versos 7 a 13, a lei não é pecado, mas revela o pecado. Paulo, o tempo todo que ele escrevendo essa carta, ele sabe a sua audiência primeva, a sua audiência primária, a sua audiência queria tomar ali em primeira mão aquela carta e iria ler na igreja. Ele sabia que ali tinha gentios, mas também tinha muitos judeus ali. E ele sabia as perguntas que estavam para se fazer. Ele vem nessa sequência sempre levantando uma possível pergunta e já respondendo. Depois que Paulo ele traz aqui que nós já em Cristo, nós não mais temos um casamento com a lei. Que em Cristo, agora nós morremos com Cristo. E agora nós não estamos mais diante do compromisso com a lei, no sentido de sermos ali escravos e dominados por ela. Paulo levanta uma pergunta. Então, se esse casamento foi rompido em Cristo, a lei é má? A lei é pecado? E é o que ele começa a perguntar aqui no verso de número 7. E é o que ele também se propõe a responder. Que diremos, pois? É a lei pecado? Paulo responde, de modo nenhum. Mas, e aí ele vai falar agora, que é essa lei, né? Essa lei é uma lei que não é pecado, mas ela revela o pecado. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Paulo, meus irmãos, está mostrando aqui que a lei, ela é boa, a lei, ela é perfeita. O que Paulo está argumentando aqui é que nós, por meio da lei, não podemos ser justificados. Por meio da lei, nós não podemos ser salvos, porque nós não temos condição de cumprir a lei. Mas a lei não é ruim, não é pecado. A lei é boa porque ela traz o diagnóstico. E vocês perceberam aqui que Paulo usa pecado no singular? Paulo sempre está usando aqui nesse texto pecado no singular. Porque Paulo agora, ao lançar mão do 10º mandamento, não cobiçarás, ele vai trazer para os judeus, ou tentar trazer para os judeus uma consciência que eles desprezavam e que muitas vezes nós também desprezamos nos nossos dias. O que Paulo quer ensinar aqui, que o grande ponto, é o que nós temos repetido aqui, é que nós não somos pecadores porque nós pecamos. Nós pecamos porque nós somos pecadores. Lembra do pecado original? Lembra da representação de Adão? Lembra da transmissão, da contaminação? É desse pecado que Paulo está dizendo aqui. Muitos judeus tinham essa ideia de que o pecado era somente o ato em si, a prática em si. E muitos de nós pensamos assim. E aí Paulo olha para o decálogo, olha para os 10 mandamentos, e ele percebe lá que os 9 primeiros mandamentos, eles são praticados de forma externa. É visível a quebra dos 9 primeiros mandamentos. Mas ele lança a mão do 10º mandamento para mostrar porque o 10º mandamento, a cobiça, ela se dá de forma interna. E ele faz coro com Tiago, capítulo 1, a partir do verso 13 ali, quando ele fala que Deus não tenta ninguém, que nós somos tentados pela nossa própria cobiça, e essa cobiça, uma vez que ela seduz, ela faz o quê?
Ela concebe e dá a luz ao pecado. Olha a mãe do pecado aí, hein? Então, o grande ponto, irmãos, é que pecado que Paulo está mostrando aqui, e está desafiando os judeus, e está nos desafiando agora, que não é somente a prática em si, o ato em si. É aquilo que começa antes. É aquilo que vem lá do coração, aquilo que vem do desejo. Quantas vezes Jesus, diante dos fariseus que pensavam assim, confrontou eles? Quantas vezes, irmãos, os judeus, principalmente os fariseus, chegavam diante do Senhor querendo uma aprovação, porque os seus atos externos eram muito contidos. Um jovem chegou para diante de Jesus e falou: bom mestre, que farei para receber a salvação? Jesus começa a trazer um conceito básico, porque se você não crê em mim como Deus, então não tem salvação para você. Mas vamos continuar, porque Senhor é só o meu Pai, né? Deus é só aquele que está lá em cima. Então, ele traz já essa informação. Se não acredita em Cristo como Deus, como Senhor, como bom, então não há salvação. Mas vamos continuar a nossa conversa. E Jesus pergunta: você tem observado os 10 mandamentos? Desde a eternidade, desde a minha infância, fui educado nesses mandamentos. Era um jovem, irmãos, que nos padrões hoje nós dizíamos assim: como que esse cara não foi para o céu ainda? Esse cara está fazendo aqui ainda? É aquele que nós olhamos ali e falamos: esse é um bom partido. É aquele que nós olhamos ali e falamos assim: cara, esse cara só falta ser crente. Não é assim? Falta tudo, né? Mas o que Jesus ensinou para aquele jovem é que o pecado, ele não consiste somente no ato em si. O pecado, ele antecede isso. E como que Jesus traz isso para fora? Como Jesus externaliza isso? Olha, todas essas riquezas aí é o que domina o seu coração. O que ninguém consegue ver, eu vejo. Então, vende tudo isso aí e segue-me. Entristecendo-se, voltou para trás, porque tinha muitas riquezas. Jesus nos confronta com os fariseus. Os fariseus, está me chamando de cego? Jesus falava: antes vocês fossem cegos. O Filho do Homem veio para aqueles enfermos. Os curados, os sarados, os sãos, não precisam de cura. Irmãos, por que que a lei de Deus não é pecado e não é má? Porque ela serve para externalizar aquilo de mal que tem no nosso coração. Porque ela serve para externalizar que nós precisamos de Deus. Para externalizar que nós só iremos encontrar com o propósito final da nossa vida se nós temos consciência de quem nós somos. Então a lei é boa para mostrar isso, e muitos irmãos olham para a lei rejeitando ela, porque ela revela aquilo que é mal no seu coração. A lei é como um diagnóstico médico, um exame médico. Só serve para revelar. Ela não atua como aquela que vai trazer a cura, ela atua como aquela para mostrar. Já perceberam o comportamento de muitos? Puxão de orelha aí, barra aplicação do sermão para os homens da igreja. Eu tenho ouvido muitos homens dizer isso. Eu vou lá no médico, nada. Chega lá, eu descubro um monte de coisa e depois fica pior. Enquanto eu não vou lá, eu tô bonzinho. É eu ir lá no médico e descobrir um monte de coisa. Aí tem membro da nona igreja, homens fazendo isso? Não, né? Não, amém.
Amém? Não façam isso. E esse mesmo comportamento, irmãos, é diante da palavra de Deus. É o mesmo comportamento que Paulo denunciou que chegaria dia que as pessoas teriam coceira nos ouvidos querendo ouvir somente aquilo que agrada o coração. Porque se ouvir a verdade de Deus machuca, confronta. E quantas vezes nós saímos daqui, irmãos, vamos lá para o YouTube e falamos assim, eu preciso ouvir um coach agora falar comigo, que eu sou a pedra preciosa de Deus. Quantas vezes o anseio do coração, você fala assim, eu trabalho a semana toda e ficava ouvindo um sermão de pastor aqui, falando que eu preciso de mudar, falando que a minha justiça é igual um trapo de imundícia, escondendo, irmãos, dessa lei que é boa, porque ela revela a nossa realidade e ela nos conduz como um aio até aquele que pode resolver nosso problema. E nos conduz até aquele que é a fonte da vida, e nos conduz a estarmos diante do único, que é vida e fonte de vida. Longe de Deus não há vida, irmãos. É por isso que a lei, ela tem essa preciosidade de revelar, olha, você está querendo só aprovação, um tapinha nas costas para dizer que é salvo, como aquele jovem rico, mas não, tem coisas aí que não estão externalizadas, mas que é pecado, que é cobiça. Verso 8, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, como nós citamos até a carta de Tiago, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Essa é a conclusão de Paulo mostrando, olha, enquanto eu estava inerte a essa realidade, eu achava que eu estava vivo. Eu achava que eu estava são. Eu achava que eu estava nota 10. Eu achava que eu era o perfeitão. Eu achava que eu era um presbiteriano padrão. Eu achava que eu era redentor da salvação. Eu achava que eu não precisava mais. Mas a lei vem e mostra que não é assim, irmãos. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Veja aqui uma conexão de como se deu o pecado original lá no Éden. Veja como que há um apontamento para aquela sedução, para aquele pecado que engana, irmãos, que mata. O inimigo aqui não é a lei. O inimigo aqui não é o seu irmão. O inimigo aqui é o pecado que está ainda em você. E esse engana. E esse tenta distorcer. O pecado, irmãos, ele usa aquilo que é bom, a lei, para nos enganar, prometendo autonomia, prazer, mas no fim produz morte. Veja esse eco aí no Gênesis 3. A serpente enganou Eva usando até a palavra de Deus. Usando até a palavra de Deus. Todo pecado nos seduz com uma mentira. Isso vai te satisfazer, isso vai te satisfazer, mas no final destrói. A lei é boa, irmãos, o pecado é maligno. Veja verso 12 e 13. Por consequente, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Acaso
o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Veja que essa lei, irmãos, que é boa, mas o pecado ele é maligno. O pecado é traiçoeiro. E veja que a palavra de Deus ela não descarta aqui a realidade do prazer que o pecado gera, mas o prazer volúvel, momentâneo, que sempre está prometendo oferecer aquilo que só Deus pode dar, irmãos. Eu tenho repetido isso de forma exaustiva até. O pecado que gera essa idolatria no coração e que promete coisas para nós, promete tudo aquilo que ele não pertence e que acha, encontra satisfação em Deus. Quando Esaú chegou cansado depois da caça, essa cobiça do coração dele levou ele a achar que um prato de lentilha queria sim de fato trazer uma satisfação para aquela fome momentânea dele, pudesse ser a solução de todos os problemas. Até ele descobrir que ele trocou o direito de primogenitura por um prato de lentilha. Uma satisfação que ia além, irmãos, do aqui e do agora. É quando Judas, que vende o dono de todo o ouro, de toda a prata, por 30 moedas de prata, que poderia comprar algum prazer momentâneo para ele, mas que no final, quando a ficha caiu, ele até jogou-as fora, porque ele viu a burrada que fez, que trocou o dono de todo o ouro, de toda a prata. E nós, irmãos, fazemos essa burrada, porque às vezes nós não damos conta do inimigo que nós estamos enfrentando. Queremos ainda, irmãos, viver de máscaras e nos esquecemos que é uma necessidade diária, constante, de lutarmos, de empreender luta e guerra, porque senão nós vamos ser enganados pelo pecado, irmãos, e vamos nos afastar daquele que é a fonte de toda a vida. Um exemplo agora, prático. Esse pastor que vos fala aqui, na minha infância eu tive a brilhante ideia uma vez de criar um casal de pombos, Hermi. Um casal de pombo caiu do ninho, me compadeci daquele casal, sem pena, ô Victor, sem pena, bichinho tremendo ali, necessitado de ajuda. Aí fui lá, fiz uma papinha, abri o biquinho dele, todo dia de manhã colocava comidinha. Na hora de dormir, pegava um pano, Felipe, enrolava eles assim, ó, colocava lá. Às vezes colocava uma luz para ficar a noite toda acesa lá. E aquele bichinho me via assim, ó, os bichinhos me viam, já vinha atrás, Léo, já pequenininho, igual um peru despenado. E aí foi passando os dias, né? Foi passando. E eles foram sendo cobertos de penas. E aí, daqui a pouco, começaram a empreender voo, e eu cuidando ali ainda. E aí depois eu estava dando milho na mão, assim, eles vinham minha mão, assim, igual aquele filme Esqueceram de Mim, né? Aquela mulher lá na praça. Até um belo dia eles não voltaram mais, pastor. Porque eles descobriram, eu não preciso dele mais. Ô, irmãos, muitos imitam o comportamento desses pombos com relação a Deus. Eu já ouvi muitos testemunhos de pessoas chegarem aqui despenadas como os pombos. E quando começaram a empreender voos, não voltaram mais. E eu não digo não voltaram mais para a nona igreja.
Não voltaram mais para a comunhão dos santos. Não voltaram mais para a comunhão do Senhor. Porque estão sendo enganados pelo pecado que não precisa do Senhor mais, porque já receberam aquilo que eles precisavam. Porque já receberam o prato de lentilha, porque já receberam as 30 moedas de prata. E você, o que você acha que já recebeu que se afastou da comunhão, meu irmão? Por isso que nós precisamos ouvir isso aqui. Essa palavra, irmão, não está sendo pregada aqui somente do período que eu desci lá da sala e abri aqui. Essa palavra está sendo pregada durante a semana. Está confrontando meu coração, está me fazendo me perguntar: e você, Hugo? O que você acha que já recebeu, que está se afastando de mim? O que você acha que você já recebeu? Para bater asa para longe da comunhão do Senhor? Quanto tempo você não se dobra diante do Senhor, rasga o seu coração e mostra quem realmente você é, meu irmão? É necessário, meu irmão. A lei é boa e ela revela essas minúcias que estão no nosso interior. Mas é como um aio, ela faz isso para nos levar para Cristo. Como um aio, Afonso. E nos leva para Cristo. Mas em segundo lugar, irmãos, nós vamos olhar para um Paulo nos ensinando, a partir do capítulo 7, que a experiência de luta é essa: querer o bem, mas não conseguir. Tomamos a consciência de quem é o inimigo. Tomamos a consciência que a lei é boa. Mas a experiência momentânea dessa luta, meus irmãos, é querer o bem, mas não conseguir. Verso 14 a 20. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Veja que o verso 14 mostra que a lei, irmãos, ela é espiritual, mas eu sou carnal. Paulo reconhece que a lei tem origem divina, mas ele mesmo, regenerado, ainda carrega a carne. Isso é a natureza pecaminosa que luta contra o espírito. Vendido à escravidão do pecado não significa que o cristão está sob o domínio do pecado. Isso que nós precisamos separar aqui. Romanos 6,14, irmãos. Nós estamos mortos para o pecado, libertos do pecado, mas que ainda sente o seu peso e influência. Calvino, ele comentando esse texto, ele fala que o crente não está mais sob o jugo do pecado, mas o pecado ainda reside nele e guerreia contra ele. No verso 15 nós vemos a contradição interna. Paulo descreve a perplexidade. Não faz o que prefere, obedecer a Deus, mas o que detesta, pecar. Esse conflito ele é típico do regenerado, irmãos. Porque, presta atenção numa coisa, somente quem nasceu de novo detesta o pecado e ama a lei de Deus. Às vezes, no meio da nossa batalha, nós somos tendenciosos a querer levantar a bandeira branca e falar assim: desisto, não sou crente. Porque eu ainda peco.
E o grande ponto é que essa é uma evidência que você é crente, meu filho. Porque se você de fato detesta o pecado e ama a lei de Deus, essa é uma evidência daquele que está nessa transição, irmãos. Do já e o ainda não. O grande ponto aqui é que evidencia aquele que não nasceu de novo, aquele que tem prazer no pecado. Aquele que peca e tem alegria naquilo ali. Aquele que peca e olha para a lei de Deus e olha com desprezo para a lei de Deus e peca com alegria. E tenta se apegar e distorcer até texto bíblico. Até lançar mão de doutrina da salvação para dizer, estou salvo mesmo, foi citado aqui semana passada, né? Então vamos procurar os coiotes da vida, vamos quebrar geral intencionalmente com maior alegria e prazer, porque está tudo pago. E isso é uma evidência daquele que não foi alcançado verdadeiramente pelo Evangelho. Aquele que é nova criatura, aquele que está morto para o pecado, quando está na presença dele, não tem prazer no pecado. Encontra-se com a tristeza. Salmo 1 descreve, nós tentamos fragmentar, né, as pessoas, formar tantos grupos, mas a Bíblia fala que só tem 2 grupos, só tem 2 sementes, só tem 2 descendências. Salmo 1 mostra o ímpio e o justo. E o justo, nós já sabemos, pelas exposições até agora, que é aqueles que foram justificados. Esse que foi justificado pelo sacrifício de Cristo, ele não anda, ele não segue o conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores, ele não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor. E nela medita dia e noite. Às vezes as pessoas querem perguntar, pastor, como que eu sei se eu sou salvo? Olha o enquadramento. Olha o enquadramento aqui, importante. O enquadramento importante é você saber isso. Você ainda tem a natureza pecaminosa. Você ainda vai cair. O grande ponto é, se você não está lutando, se você não detesta o pecado, se você não ama a lei de Deus, então você pode desconfiar da sua salvação, pode desconfiar da sua justificação, pode desconfiar da sua nova vida. Porque só quem nasceu de novo pode ter prazer na lei de Deus e detestar o pecado. Versos 16 e 17. Olha o consentimento e a confissão. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, a minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Veja que Paulo traz um conceito aqui interessante, e já digo para você, Paulo não é bipolar. Paulo traz um conceito importante aqui, que às vezes alguém fazendo uma leitura rápida desse texto pode pensar assim, Paulo está terceirizando a culpa. Ele não está assumindo a responsabilidade. Quem faz é o pecado, não sou eu. Eu desejo isso, mas quem faz é ele. É a mulher que tu me deste, é o emprego que eu estou, é a necessidade financeira momentânea, é a insinuação dele ou dela, é porque... Não é isso que Paulo está dizendo aqui. O que Paulo está dizendo aqui, que apesar de abrir o coração em confissão e mostrar, olha, o desejo que eu tenho em cumprir a lei do Senhor, muitas das vezes eu não consigo cumpri-la. Eu faço o contrário, aquilo que eu detesto, porque de fato eu nasci de novo. Mas eu não sou o meu pecado. A minha identidade não é o meu pecado. Eu não posso ser identificado com isso porque eu sou identificado com Cristo. Porque agora
Cristo vive em mim. Eu morri e ressuscitei com Cristo. Esta é a minha identidade. E isso, irmão, faz toda a diferença. Você não pode, você que nasceu de novo, dizer eu sou mentiroso, eu sou assassino, eu sou ladrão, eu sou... Não, não. Morreu lá uma nova identidade em Cristo. É isso que Paulo está dizendo. O que ele está dizendo é que quando essa presença do pecado, ele não consegue resistir, no sentido de ele dar vazão a essa queda, mesmo contra a vontade, mesmo considerando um nojo, e mesmo amando a lei de Deus, ele está dizendo, eu não posso ser identificado com ela, eu não sou isso. E eu luto, e eu luto, e eu luto, e eu vou lutar até o fim. Esse é o ponto, irmãos. O ponto aqui é que nós não podemos nos identificar com esse pecado, porque de fato nós temos uma nova vida, e essa nova vida nos permite lutar e vencer. Capítulo 8 nós vamos ver como que Deus ele nos municia a vencer essa luta. Espírito Santo. Mas aqui no capítulo 7, Paulo está mostrando a realidade que nós necessitamos, irmãos. Necessitamos de Cristo. A vitória, verso 21 a 25. A vitória não está em nós, mas em Cristo. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei da minha mente. Me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus ombros. Paulo aqui mostrando que aquele que nasceu de novo sente esse peso do pecado. Aquele que nasceu de novo enxerga e percebe o quanto é destrutivo esse pecado. Enxerga o quanto é ofensivo para a santidade de Deus. O quanto isso traz confusão entre nós, a obra-prima da criação. E é por isso, irmãos, que esse texto do capítulo 7 está aqui, para só depois vir um brado, um reconhecimento, uma valorização da obra de Cristo naquela cruz, irmãos. Mas primeiro tem o verso 24, aonde Paulo, depois de visitar e de perceber essa luta, e de perceber esse inimigo que é o pecado, ele dá um brado, irmãos, de socorro, dizendo, desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Desaventurado aqui, irmãos, é o contrário de bem-aventurado. Paulo agora está no momento certo, é o momento aonde nós devemos chegar, irmão, diante de Deus. Paulo chegou no mesmo lugar aonde Isaías chegou no capítulo 6, quando outrora ele saía dizendo, ai de você, ai de você, ai de você, ai desses, ai desses. Quando ele chegou realmente diante da santidade de Deus, diante de um Deus que ao olharmos para Ele, irmãos, ao contemplarmos Ele, é impossível nós não nos autocontemplar, nós não nos enxergarmos, é um espelho. E é por isso que Isaías depois fala, ai de mim! Paulo chegou aqui agora, irmãos. Quem poderá me livrar do corpo desta morte? Que desaventurado homem que sou.
Que desaventurado homem que eu sou. Talvez você hoje tenha um relacionamento frio com o nosso Deus porque você não consegue enxergar quem você é, meu irmão. Talvez hoje você tenha um relacionamento com Deus de conveniência, de bater cartão, de falsa religiosidade. Irmão, você tem desejo e sede por um avivamento? Quem tem um desejo e sede por um avivamento aqui? Todo avivamento é precedido de verdadeiro arrependimento, de encontro com a realidade de quem nós somos. Foi assim com Isaías, foi assim com Moisés, diante da sarça. Foi assim com João, na revelação do Apocalipse. E é assim, irmãos, com todos aqueles que de fato contemplam Deus e se percebe. E se percebe. E sabe que não é o bom. Foi assim naquela oração lá, Cristo trouxe aquela parábola do publicano e do fariseu. Enquanto você estiver igual aquele fariseu, ainda bem que eu não sou igual a eles. Ainda bem que eu não sou igual a fulano. Ainda bem que eu sou bom. Eu sou um bom marido, eu sou uma boa esposa, eu faço isso, eu faço aquilo. Enquanto você se comportar assim, você vai continuar com um relacionamento frio. Orando de si para si, vivendo de si para si. Mas o chamado agora é para orar igual aquele publicano, irmãos. Se contemplar a sua realidade e falar assim, ai de mim que sou pecador. Eu não sou digno de estar na presença do Senhor. Eu sou mau de natureza. E eu preciso daquele Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele, irmãos, que vai encontrar a resposta para o clamor da minha alma. Quem livrará do corpo dessa morte? Aí então, irmãos, há um clamor aqui no verso 25. Aí então há uma exaltação. Aí então há uma doxologia. Aí então há uma glorificação aqui. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem é Jesus para você? Aí você vai parar de dizer assim, é tudo, de forma genérica. Aí você vai poder parar de falar um resolvedor dos meus problemas. Aí você vai poder parar, irmão, de tratar Jesus assim, com indiferença, como segundo plano. Aí você vai parar de tratar Jesus assim como última opção na sua agenda da semana. Ao hino, né, do PG, né, Anderson? Meu universo. Só podemos cantar aquela letra desejando que o Senhor seja o nosso universo, que seja o primeiro pensamento, que seja aquele que conduz, que seja a única possibilidade de vida, irmãos. Quando nós percebermos isso aqui, há um grito aqui. Se esse grito não saiu do seu coração hoje, precisa sair hoje, porque aí então você vai encontrar com graças a Deus por Cristo Jesus, porque de fato Ele é a única possibilidade, irmãos, de vida real. Aquilo que o pecado está prometendo, ele nunca vai cumprir. Somente em Cristo, irmãos, há possibilidade real de cumprimento. O pecado está te oferecendo aí satisfação. Só nele, que é o pão da vida, que pode saciar. Somente ele, que é a água da vida, que pode saciar sua sede. Somente ele, que é o caminho singular, pode te levar para você encontrar a solução definitiva da libertação do corpo dessa morte. E o nome disso é glorificação. É aquele dia, irmãos, quando não haverá mais choro, nem dor, nem sofrimento. O pecado vai ser extinguido. E nós vamos viver eternamente, irmãos, na presença de Deus, podendo oferecer a Ele tudo o que Ele merece. Graças a Deus por Cristo Jesus, irmãos. Graças a Deus por Cristo Jesus. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Mas
segundo a carne, da lei do pecado. Depois de Paulo ter o reencontro com a esperança firme, ele agora meio que se ajeita assim e fala assim: eu vou continuar vivendo essa vida de luta, de batalha, amando a lei do Senhor que restaura a alma, mas enfrentando esse inimigo que ainda vai resistir, mas chegar aquele dia, o dia do Senhor, quando ele voltar, toda lágrima será enxugada. Você já teve um encontro com a sua realidade hoje? Quem você é? Já identificou o verdadeiro inimigo a ser vencido? Já identificou quem é o único que pode te dar a vitória? Esse peso não pode permanecer no seu ombro. Há um chamado para você lançar sobre Cristo todo esse fardo. Pois de pé nesse momento, vamos orar. Deus, espero que cada um esteja orando agora nesse momento. Eu farei a minha oração. A minha oração é: Deus, eu reconheço quem eu sou. Eu reconheço o maior inimigo, é esse pecado que ainda habita em mim. Eu sei que muitas vezes eu não faço o que eu quero, o que eu amo. Eu sei que muitas vezes sou seduzido por essa natureza pecaminosa. Mas diante dessa verdade, Pai, eu reafirmo nessa manhã: eu não quero ir para nenhum outro lugar a não ser os pés da cruz. Porque só Cristo tem as palavras de vida eterna. Só Cristo pode me livrar do corpo dessa morte. Nesse momento, Deus, eu clamo a Ti, Senhor. Se alguém hoje reconhece a sua natureza, se alguém hoje pela primeira vez reconhece e se arrepende dos seus pecados, que possa, por graça e misericórdia, se apropriar também dessa esperança viva, que possa juntamente conosco dar graças a Deus por Cristo Jesus. Que seja o início hoje de uma nova vida. Aqueles, ó Deus, que o Senhor já alcançou, que possa hoje ser um indício de um renovo, um indício de um retorno ao primeiro amor, um indício à adoração verdadeira de quem o Senhor é, a gratidão profunda pelo que o Senhor fez. Seja adorado, Deus. Seja magnificado. Porque nós reafirmamos que a nossa esperança está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as ternas consolações do Espírito Santo repouse sobre a família de Deus neste lugar, e sobre a família de Deus sobre toda a face da terra, hoje, para todo sempre. E a sua igreja diz: